bem-vindo ao podcast da MAM. Comigo hoje tenho uma convidada muito especial, a Mafalda Bravo Velez, mais conhecida como Chanti Banana, que eu também já lhe vou perguntar de onde é que veio este nome. Mas primeiro quero saber, como sempre, a peripécia de mãe que te marcou assim, ou que aconteceu assim. Destaque. Bem, as peripécias... Quem vai acompanhando sabe que aquelas crianças são um bocadinho a peripécia, não é? Portanto, desde criaturas a despirem-se só porque sim no meio de um restaurante assim, daqueles mais finos, de Cascais, não é? Aquelas coisas de responderem conforme lhes perguntam, eles a coisa mais natural. Mas eu penso que hoje vou contar uma não deles, mas minha. Pronto, qualquer um de nós já viveu birras de supermercado, não é verdade? Quer dizer, alguns talvez não, eu com a Matilda nunca tinha vivido. Mas depois tive uma Frederica. E então um dia a Frederica queria algo do supermercado e eu não lhe podia dar, não era bom. E decidiu mandar-se para o chão naquelas birras típicas de bater com os pés e... Pronto, aquelas coisas boas que a minha mãe está a fazer, horrores, porque depois é uma criança bastante dramática. E eu depois de a tentar acalmar, dos abraços, pronto, aquelas coisas todas, pensei, não, espera lá. O ponto fraco é a vergonha. Então o que é que eu fiz? Deitei-me eu no supermercado e desatei eu a bater com os cotovelos e com os calcanhares no chão e a dizer, eu quero isto! Ela parou automaticamente, olhou para mim do género, enlouqueceu de vez e diz-me assim, vamos mãe, as pessoas estão a olhar. Foi isto. Ai meu Deus! Acho que esta é assim a melhor de todas. Acho que a partir daqui só pode correr bem. Bem, espetacular. Nunca mais fiz nenhuma birra destas. Pronto. Claro que durante a pandemia eu não os obrigo a comer sopa porque eu tenho um trauma com a sopa. Mas comem sopa na escola e então em casa comem os legumes, os vegetais, as saladas. Mas dada a pandemia, não é? Tanto tempo em casa, claro que eu tinha que voltar e meia dar-lhes sopa. E a Frederica, para vocês verem o nível da criança, ia para a janela dizer: a minha mãe estava a maltratar, estava-me a obrigar a comer sopa. É o nível. Mas nunca mais fez. Espera um bocado, menos. Espetacular, mas isso é uma peripécia e é também uma dica, não é? Pois é isso. Para as mães que ainda não estão nessa fase, mas que... Tentem. Né? Já é uma giro. dica boa, tentem isto, porque resulta. Exatamente, é isso mesmo. E pronto, é uma boa dica. Então, e agora vamos aqui voltar ao nome, Chanti Banana. De onde é que isto vem? Não sei, eu estava à procura, eu comecei o blog quando fui viver para São Tomé para ir mandando notícias para cá, não é? Porque a internet e os telefones eram muito controlados e então criei o blog. E depois andava ali à procura quando regressei, não é? O blog ia mudar um bocado, não é? Já não eram as nossas aventuras em São Tomé. E então comecei a pensar que nome dar. E havia uma amiga minha que dizia que eu era Chanti, porque era muito calma, sempre tive uma maternidade muito relaxada. E eu pensei, ok, Chanti, mas só Chanti não faltava ali qualquer coisa, tinha que ter alguma coisa engraçada, não é? Porque eu era relaxada, mas não sou propriamente aquela pessoa calma em pessoa, não é? Não consigo fazer yoga, que aquilo é muito stress. Aquilo estar ali muito em respirações é muito stress. Aliás, outro dia a Frederica estava-me a ensinar, numa daqueles dramas de adolescente, a Frederica dizia-me assim, mãe, faça a respiração dos 5 montes. Então vai fazer assim. E eu já vou aqui na segunda respiração e a minha respiração já está... Não dá. Portanto, sim, Chanti, mas depois assim, uma coisa mais engraçada, então ficou o banana. Que é assim mais engraçado, não é? Tipo, dá aquela questão do ser calmo, aproveitar a vida, etc. Mas com, sei lá, uns não sei qualquer coisa do género. Fica muito giro. É uma coisa que fica logo no ouvido. Chanti Banana, acho que... É um bocadinho assim. Sim. Para quem não te conhece, tu és jurista. Sim. Docente universitária também. Sim, também. Falas sobre direitos parentais. Sim. São coisas que
são muito importantes aqui para as mães. Exatamente. Portanto, sigam a página da Shanti Banana, porque vão aprender muito e coisas que vos empoderam, portanto. Mas como é que começou este percurso? O que é que te levou para esta profissão e para esta vontade? Ora bem, eu por falar em empoderar, não é? O meu lema é mesmo empoderar pelo direito. Pronto, porque sempre percebi que o nós exercermos os nossos direitos era extremamente importante, não é? A questão do... Sempre gostei dessa área, apesar de não estar assim muito presente, mas sempre foi uma área que me interessou. No entanto, eu adoro crianças, não é? Nota-se. E sempre adorei crianças, faço babysitting desde os 14 anos e era mesmo algo que eu fazia mesmo com imenso gosto e a aproveitar, estar ali com os miúdos. E então eu decidi ir para a pediatria. Tem tudo a ver com isso. Não tem nada a ver. Eu decidi ir para a pediatria, mas a meio do 10º ano comecei a estar mais consciente do que era ir para a pediatria. E então ver crianças a sofrer, ver crianças a morrer, ia ser extremamente complicado para eu lidar com isso. Então percebi que não ia ter maturidade já mais na vida para conseguir lidar com essa situação. Então pensei, ok, eu posso proteger as crianças indo para a área dos direitos da criança. Sim. Então fiz a faculdade toda, Faculdade de Direito de Lisboa, e depois tive a oportunidade de ir fazer um ano de missão para São Tomé, trabalhar em projetos com crianças, onde conheci variedíssimas entidades e representantes da ONU e da Unicef no país, que me foram pedindo, sabendo que eu era licenciada em Direito, foram pedindo uma série de trabalhos, já que eu trabalhava com alguns projetos que eram financiados por eles. Eles perceberam que havia ali algo para se aproveitar além do que eu fazia e começaram então a pedir determinados estudos, determinadas opiniões, e quando eu terminei a missão convidaram-me para ser das consultoras deles. Pronto, portanto foi um bocado estar no sítio certo, à hora certa, mas também o procurar, não é? Portanto, ter esse input, e era algo mesmo que me apaixonava. E eles perceberam isso, então comecei a trabalhar, e durante 6 anos fui consultora, ainda sou consultora deles, e então tornei-me especialista em direitos da criança e direitos parentais. Porque depois, no percurso, comecei a perceber que era impossível melhorar a vida daquelas crianças sem empoderar as mães e os pais, mas não tanto os pais, mas mais as mães. E então depois também fui agregada à OIT para começarmos a trabalhar na questão do melhorar a vida profissional das mães. Pronto, depois regressei a Portugal, continuei a trabalhar com eles noutras áreas. E pronto, e comecei também a dar formações e comecei também nas faculdades a falar dos direitos humanos. Depois, entretanto, surgiu a oportunidade para trabalhar com as questões dos direitos humanos na gravidez, no parto e no pós-parto, e então foi assim ramificando. Com a pandemia, portanto, a minha página era mais pessoal, era mais para ir vivendo e para mostrar e para ir partilhando e para ficar gravado, não é? Tipo um álbum da nossa vida familiar. Mas com a pandemia comecei a receber várias solicitações de várias pessoas que já me conheciam a nível profissional para falar publicamente, não só nas faculdades, não só onde era o meu meio nas formações presenciais, mas começar também a informar as pessoas sobre o assunto. E então percebi que sim, que havia mesmo em Portugal, havia esse handicap das pessoas não conhecerem os seus direitos. E então comecei a trabalhar, muito à medida do que me ia lembrando, não é? Muito orgânico, não tenho uma questão preparada, não tenho posts preparados, aliás, eu sou um bocado... A nível digital, não sou propriamente a melhor coisa do mundo, não é? Mas isso eu acho que isso é bom, traz uma genuinidade que as pessoas gostam também. Pronto, portanto, e ali então vai sendo um bocado uma miscelânea daquilo que é a Mafalda, porque esta questão do empoderar mães é-me natural.
Tivemos aqui um contratempo aqui com a câmara, portanto tivemos que fazer uma paragem e assim também aproveitamos para comer aqui uma areia que estão fantásticas. Muito obrigada já agora. Nada. São as areias de Cascais, são maravilhosas. E agora vamos retomar. Completamente antissaudável, não é? Isto é manteiga, mas é farinha e açúcar, mais nada. Mas é ótimo. Mas são ótimas. Podes continuar. É um doce ótimo para fazer em casa com os miúdos. Estas não foram feitas em casa, não tive tempo. Portanto, estava a dizer que se não fosse ter com a pessoa não era porque é algo que me está mesmo intrínseco. E portanto, quando eu faço os acompanhamentos, aliás é o que muitas mães que já tiveram comigo referem, é mesmo este empoderamento, não é? O estar ali ao lado. Portanto, não dou só toda a informação jurídica, não lhes explico todos os direitos para que depois elas possam, por elas, exercê-los, que isto é o mais importante para mim. É a pessoa ficar empoderada, a pessoa conhecer realmente, mas depois estou ali ao lado enquanto elas estão na sua luta, porque infelizmente ainda é uma grande luta em termos de empregadores. Tenho ouvido muitas histórias também nesse sentido, de pessoas que até sabem alguns dos seus direitos, mas depois para reclamá-los às vezes é ali uma batalha com os empregadores. É porque nós ainda estamos o que eu começo a perceber é que nós ainda temos muitos tiques ditatoriais. Apesar de já estarmos com quase 50 anos de democracia, o primeiro tique ditatorial que nós temos em toda a sociedade é as pessoas, quando vêm ter comigo, perguntam: qual é que é a lei que diz que eu posso? Tipo, amigos, a lei não diz que tu podes. A lei não existe para nos dar permissão. O nosso direito, a nossa sociedade, a nossa democracia, aliás, todas as democracias, têm como premissa base a Carta dos Direitos Humanos da ONU, em que o seu primeiro direito é somente o homem nasce livre. Se o homem nasce livre, o homem pode fazer tudo, conquanto não vá prejudicar o direito de outra pessoa, ou um bem coletivo, ou um direito coletivo. Portanto, nós podemos tudo. Depois, o direito naturalmente precisa de existir para proibir algumas questões, não é? Porque nem toda a gente tem os mesmos valores morais, não é? Portanto, temos o Código Penal e depois temos o direito que regula. Porquê? Porque naturalmente na sociedade nós sabemos que existem atitudes de predominância sobre um mais forte e o mais fraco. E então temos que ter, por isso é que temos o Código Laboral, e todas as normas do Código Laboral têm que ser vistas a esta luz, que servem para proteger os trabalhadores. Sim. Não é? E muitas vezes não vemos isto desta forma. E é esse o grande problema. Depois há a obediência, porque existe o dever da obediência do trabalhador para o empregador. Existe, sem dúvida. Mas não existe o dever da obediência quando estão a ser violados direitos. Sim. Da outra parte. Acho que a nível cultural nós somos muito assim, somos muito de não reclamar nada, de engolir e continuar, e as mães então às vezes ainda mais. Não, e não temos de estar em todas as lutas, não é? Eu penso é que muitas vezes nos esquecemos que os direitos não são nossos, os direitos existem porque nós somos pais ou mães. Sim. Não é? Porque quem não é pai ou mãe não tem estes direitos. Os direitos são porque as crianças precisam de nós. Não é? Estes direitos existem porque as crianças precisam de nós. Apoiar, sim. Exatamente, porque as crianças, aliás, há direitos que são até aos 6 anos, há outros que são até aos 12, não é? Há outros que são até aos 13, há outros que são enquanto a amamentação durar, precisamente por isto. Porque a nossa Assembleia da República, apesar de não parecer, mas estes direitos foram-nos dados pela sociedade. Sim. Pelos nossos representantes da sociedade. É pela Assembleia da República que faz as leis. Estas leis foram feitas pela Assembleia da República, são os nossos representantes. Portanto, o que é que aqui acontece? As crianças e a Assembleia da República, isto aconteceu especialmente após, e por isso é que eu não gostava nada de História do Direito na faculdade, mas realmente para compreender isto tudo, não foi óbvio que eu não aprendi isto na História do Direito, porque a História do Direito aquilo é um bocadinho seca. O coitadinho do professor Rui, que esteja onde estiver, que me esteja a ver, e eu fiquei com o gosto da História do Direito. Não daquele deu, mas de perceber esta questão toda. Mas é engraçado ver que tudo isto se inicia, todos estes direitos às mães e aos pais se inicia com a ratificação de Portugal
na Convenção dos Direitos da Criança. Não é? Porquê? Porque a Convenção dos Direitos da Criança diz que a criança é um ser humano, livre, igual em direitos a um ser humano adulto, não é? Mas com direitos específicos. Porquê? Porque está numa fase específica da sua vida. Não é um mini-adulto. Sim. E não é... Nós não temos que respeitar os direitos da criança, nem a criança é importante porque é o futuro. Nós temos que respeitar os direitos da criança porque ela hoje é um ser humano, ela hoje tem especificidades próprias da sua vida e, portanto, é por isso que nós temos que respeitar. E por isso é que as crianças precisam ter os pais e as mães presentes. Porque são as figuras de referência. E são as figuras de referência, as figuras de referência têm que estar presentes, não é na escola. Não é? E, portanto, os pais e as mães começaram a ter mais direitos precisamente por causa disso. E por isso, lutar pelos direitos não é lutar pelos nossos direitos, é lutar pelos direitos dos nossos filhos. E muitas vezes isto muda o chip e dá muito mais força. E depois também não nos esquecemos que se nós lutarmos hoje, amanhã vai ser mais fácil. Para outras mães, outros bebés, outras crianças e até às nossas crianças que um dia se vão tornar adultas. Claro, todos beneficiam disto, todos beneficiam, não há ninguém que fique prejudicado por se empoderar com os seus direitos. Portanto, e eu acho que isto é importantíssimo, as mães perceberem e estarem mais atentas a tudo isto. Na tua vida pessoal, é importante seres uma mãe presente. Sim. Sim. Porquê é que isto é muito importante para ti? Como é que tu vês isto de estar presente, principalmente nestes primeiros anos de... Ora bem. É assim um bocadinho egoísta, não é? Porque eles não são lembrados, mas eu vou. É bom. Não. Isto é ponto de honra à criança de se dizer mãe como primeira palavra. Estou a brincar. Todos disseram, mas estou a brincar. Foi olá. Não, eu passo ali uns dias a dizer mãe. Eu não sei a técnica, então pronto, não correu bem. Mas pronto, tenho tempo, no segundo eu faço. Exatamente. Não, mas estou a brincar, não. Vamos lá ver. É como muita gente diz, porque nós viajamos muito e acampamos muito com os miúdos. E aquela questão do eles não se lembram. Eles vão se lembrar porque fica impresso, não é? Fica impresso na pele, fica impresso nos sentimentos, fica impresso nos cérebros. E para mim é mesmo importante a questão deles se sentirem seguros. Não é? E então o que é que eu tento? Eu tento que eles tenham as experiências que vão ter que ter necessariamente e que para mim também são importantes. Na altura em que eles têm capacidade para as compreender. Portanto, o que é que acontece? A partir do momento em que eu tive a Matilda, eu percebi que ia ter que trabalhar por conta própria. Portanto, fiz o meu caminho dessa maneira, a trabalhar por conta própria. Por causa disto mesmo, para eu poder fazer o meu horário, para eu poder pôr as minhas regras. Aliás, eu fui várias vezes fazer várias preleções e apresentar estudos na ONU com a Matilda no selim. Tenho fotografias giríssimas. Tenho uma também aqui com a Ordem dos Enfermeiros a apresentar também um projeto. A Frederica no selim e a Matilda a dançar no palco, não é? Portanto, para também mudar um bocadinho estas mentalidades. Eu estive a fazer o lobby na altura por causa da lei que saiu da gravidez e do parto na Assembleia da República, e portanto tinha imensas reuniões e era giríssimo que ao fim da terceira vez eles já tinham um canto guardado para a criança que eu trouxesse. Já havia assim um canto guardado e quando eu não levava ficavam, então não veio. Não é? Portanto isto também é mudar as mentalidades. Sim. Não é? Portanto, e interromper, ou então há uma muito gira que quem me lembrou dessa até foi uma enfermeira do Norte, que fui eu e ela a uma reunião muito engraçada com a Frederica. A Frederica é assim a mais espamparante. E então, muito pequenina, mamou e depois começou a comer as suas bolachas de milho. Isto no meio do gabinete do senhor doutor, que tinha assim uma pose muito de senhor doutor, não é? E de repente a Frederica ela gostava de esmigalhar as bolachas, aquelas de milho, não gasam assim tantas migalhas, e depois atirar e tentar apanhar com a boca.
E quando ela começa a cortar, tipo, a partir assim as bolachas, a pôr em cima da mesa, eu só vejo o Dr. Diogo Aires de mesa assim a olhar. E eu a falar, continuo a falar naturalmente, não é? E de repente ela começa a fazer isso, e claro que várias caíam ao chão, e ela apanhava e ele horrorizado, não é? Com ela ir apanhar e voltar a comer. Mas lá está, não é? Trazer esta normalidade. Os miúdos estão muito afastados da sociedade. Pronto. E então, andar sempre com eles depois tem estas vantagens também das pessoas e eu poder impor isso, não é? O Sancho foi várias vezes comigo no sling, no pano, e eu a dar aulas. Porque eu não costumo parar muito, não é? Não paro assim muito tempo, porque é algo que eu adoro e é algo que dá também para fazer com eles. Portanto, sim, foi várias vezes comigo. Sim, sabes que eu falo muito disso, da parte da harmonia, de encontrarmos a nossa harmonia, que às vezes tem que se adaptar, não é ser aquela rigidez de agora estou a trabalhar, agora estou com os filhos. Não, é incluir, é viver neste rebuliço que é ótimo e é bom para as pessoas também tomarem consciência que eles que fazem parte da sociedade, eles isso. fazem parte da nossa vida, portanto eles vão connosco. Mas é mesmo isso. E muitas vezes eles vão para o parque e eu estou a trabalhar no computador sentada na areia enquanto eles estão a brincar, não é? Sim. Pronto, depois é óbvio que tem situações que, como dá formações, em que eles ficam com alguém e eu dou as formações, pronto. Algumas não dá, ou depende da idade, não é? Porque também é muito importante respeitar a idade deles. Sim. E então é neste respeito e o perceber, então eles ficam mais ou menos até aos 2 anos e meio, 3... comigo. Pronto. Como o pai trabalha por turnos, dá para nos irmos revezando até bastante bem nesta questão de irmos ficando com eles. E para mim é importante por causa disto, eles poderem viver as etapas sem as saltar e quando eles as compreendem. Não é? Eles perceberem que vão para a escola e já têm um bocadinho a noção do tempo que a mãe vai lá buscá-los, não é? Portanto, eles vão felizes. E para mim isto é importantíssimo. Eles irem vivendo estas etapas. Da Matilda, claro, pensa no homeschooling, não é? Acho que todas as mães que pensam, têm esta visão, pensam no homeschooling. Ainda bem que eu pensei não. Porque uma coisa é ser mãe deles, outra coisa é ser professora. Não dá. E então, para mim, é importante que eles estejam num ambiente seguro, mas que não seja da esfera familiar. Para eles poderem também descobrir-se eles próprios, não é? Sim, poderem extravasar, poderem ir testando outros limites, ir conhecendo outras realidades e também é muito importante eles crescerem entre os pares para mim. Apesar de terem vários irmãos, sim, é sempre diferente o ambiente entre irmãos do que entre colegas na escola, não é? Portanto, para mim é muito importante que eles estejam entre os pares e brinquem. E não seja um brincar só de playgroup, só de playground, não é? Sim. Ser um ambiente de aprendizagem entre pares. Pronto, em que aprendem várias valências da vida. Para mim é muito importante essa questão. E até agora tem dado resultado. Eles têm ido para a escola, o Sancho foi o que ficou até mais tarde em casa, porque se meteu o Covid. Meteu-se o Covid e havia aquelas coisas todas das escolas e eu também não estava para lá. Está, não é? Saber escolher as guerras. Pronto, saber escolher as guerras e as frentes de luta. E eu não estava para me chatear e ia ter que me chatear com toda a certeza, ia ter que bater o pé, ia ter que fazer 30 por uma linha. Então preferi que a poeira assentasse, o irmão também tinha acabado de nascer. Portanto, olha, ficou mais um ano em casa, não lhe fez mal nenhum. Claro que eu às vezes pensava, porque é que eu não te fui pôr já na escola? Pois, como é que se e gera... benzia-me, não é? Para as mães que só têm um, como é que se gera isto de vários filhos de idades diferentes, principalmente um bebê e depois os outros, como é que isto se vive? É mais fácil? É porque eu já ouvi dizer, isto quanto mais fácil se torna. Como é que é esse mito? Como é que... Vamos lá ver. Eu sou muito relaxada, não é? Dizem que o primeiro filho de cristal, o meu, foi logo de barro. Pronto, não é? Ao fim de 28 dias fui com a mais velha, não é? Para São Tomé e Príncipe, portanto, vim para Ilha-Cai, depois com 28 dias fui para São Tomé. Portanto, eu sou bastante relaxada e andava comigo nos recônditos da África com pequeníssima, não é? Com meses. Portanto, eu sou muito relaxada.
É bom, vou fazer esta ressalva. E quem me conhece sabe que eu sou bastante relaxada mesmo. Tenho vários amigos que dizem, pronto, eles têm liberdade demais. Não sei o que é isto da liberdade demais. Para mim não há liberdade demais, mas eu dou-lhes bastante rédea solta porque penso que é importante eles irem, saberem que eu estou cá, mas eles também irem à sua descoberta. Claro. E, portanto, eu sou muito relaxada. Mas como é que isto se gera? Eu gosto de os ter mais ou menos 3 em 3 anos, porque eu percebi que por volta dos 3 anos eles são muito autónomos, porque também para nós, não é? Quer dizer, se eles não forem autónomos, olhem só o trabalho que nós temos. Às vezes é preferível despender ali um bocado de tempo e aproveitar quando eles querem se calçar e ficar à espera que eles se calcem. Pronto. Aí claro que vamos ter que despender tempo, não é? E em vez de planearmos sair meia hora antes ou 20 minutos antes, tem que ser 1 hora. Pronto. Isso é um esforço que vai ter que acontecer. Mas depois à frente, é um investimento. À frente é maravilhoso. Eles vestem-se sozinhos. Sim. Não é? Portanto, eles aos 3 anos já se vestem sozinhos. Não é? Aos 2 anos. Aliás, quando houve aquela criança desaparecida, houve várias pessoas e amigos meus, médicos e pedopsiquiatras, que me ligaram a dizer, olha lá, tu achas que é possível um miúdo com 2 anos ter vestido sozinho e calçado as botas sozinhas? E eu, claro, então, os meus fazem isso. E não vivem ali naquele ambiente. Portanto, sim, claro que sim. Portanto, fui um bocado consultora de desenvolvimento infantil. Pensar. Mas sim, lá está. Portanto, para mim é importante. Eles são muito autónomos, mas existe uma autonomia em termos de autonomia destas questões mais práticas e destas questões mais do dia-a-dia e logísticas, e existe autonomia afetiva. E eu sinto muito que aí por volta dos 3 anos há um pulo nesta autonomia afetiva, não é? Portanto, por isso é que eu gosto de tê-los mais ou menos 3 em 3 anos, porque eu assim posso aproveitar a gravidez e quando o irmão nasce, eles já não estão tão dependentes. Apesar de quase todos ainda mamarem, nota-se perfeitamente uma autonomia afetiva, porque as pessoas dizem, ele mama, é tão agarrado a ti, já não há paciência para essas coisas, não é? É tão agarrado a ti, não. Sim, eles mamam, sim, mas a autonomia afetiva, em pequenos gestos do género, magoarem-se e já não virem muitas vezes ter contigo. Sendo que a Frederica, com 2 anos, que ela era a criança autónoma, com 2 anos dava um beijinho nela própria e seguia caminho. Pronto, mas nessas questões, não é? O estarem a resolver algum conflito no parque ou qualquer coisa assim, já não vêm então ter contigo, portanto, sim. Há assim umas pistas sobre essa autonomia afetiva. E eu sinto que por volta dos 3 anos há essa autonomia afetiva. Portanto, ter outro já não é tão difícil. Não é? Porque eles já estão autónomos, são desde sempre, não é? Tipo o lobo, que está sempre a comer, ainda não conseguia colocar-se, ainda não andava, já arrastava um banco para o pé do frigorífico, trepava para cima do banco, abria o frigorífico e tirava a peça de fruta que lhe apetecia. Pronto. Portanto, a autonomia com eles, mas a autonomia afetiva para mim é muito importante e noto perfeitamente por volta dos 3 anos em todos aconteceu e, portanto, um outro bebê a chegar já é acolhido muito bem e entra ali no esquema. Para mim o mais difícil foi de 1 para 2 e depois do terceiro. É, porque os outros também já estão mais velhos, não é? Portanto, sim, já vai facilitando. Vai facilitando, porque já não... Quer dizer, não tens 2 crianças ao colo, não é? Não tens 3 crianças ao colo. Portanto, os mais velhos já compreendem determinadas situações. Depois, às tantas, já se ajudam também uns aos outros. Portanto, há ali uma sinergia muito, muito gira. Claro que é cansativo. As pessoas às vezes dizem... Isto é romantizar. Isto não é romantizar. Isto é uma questão de sobrevivência. Não é? Se nós não formos ver as partes boas, andamos a completamente, não é? Claro que é uma barulheira gigante. Claro que eu digo 20 vezes. Eu já pensei em ter vários gravadores para cada um, não é? Porque eu digo 20 vezes... Vai-te calçar para sairmos, não é? Isto ao Sancho, porque anda sempre descalço. Ou então, pelo menos, vai calçar as meias para ir para a natação. À Frederica, enquanto está a tirar a louça da máquina, claro que eu digo 20 vezes, Frederica, a louça. Pronto, não é? Portanto,
há vários que, portanto, eu já pensei em ter assim gravadores, porque depois cada um tem a sua questão, então era ligar o gravador e aquilo de X em X segundos Dizia. ainda não dei esse trabalho, pronto. Portanto, convence-me, eu não me dei lá ainda esse trabalho, é porque não é assim tão chato. Claro, depois têm toda a logística, mas eu também tento simplificar a logística, não é? Eles não têm 500 mil atividades, nunca achei que eles precisassem de 500 mil atividades. Tento que eles tenham atividades perto de casa, não é? Para ser mais fácil o ir levar e o ir pôr. As mais velhas, por exemplo, já vão sozinhas para as atividades delas, que são mesmo ali no meu quarteirão. Sábados e domingos não há atividades. Pronto, que é para nós termos o fim de semana pelo menos descansar. Claro que chegam aos 6 anos, vão para os escuteiros e depois lá se vai à vida, não é? Mas pelo menos não há natação, não há balé, não há dança, não há essas coisas aos sábados e domingos. Portanto, também tento arranjar aqui um equilíbrio. Pronto. E lá está a autonomia, não é? A Matilda vai para a escola de bicicleta sozinha desde os 8 anos. Desde o 3º ano, não é? Portanto, também há esta gestão de lhes dar a confiança. Por isso é que é importante estar com eles até aos 3 anos, mais ou menos, em casa. Porque assim dá-lhes aquela segurança e aquela... as ferramentas necessárias. E esta autonomia que eles têm, o conseguirem fazer coisas por eles próprios, o sentirem a necessidade. Eu gosto muito da questão daquele provérbio, não é provérbio, não é ditado, é um dizer, que é a necessidade aguça o engenho. Não é? Isso é muito bom. Eu não sou aquela mãe que prepara milhentas atividades. Não, eles têm as coisas à disposição. Também não tenho espaço de casa nem crianças próximas para poder fazer rotação de brinquedos. Portanto, eles têm sempre tudo. Sim. E vão descobrindo por eles, vão inventando por eles, vão para a rua quando lhes apetece trepam árvores, quando lhes apetece não trepam, nos parques também não há vontade. Portanto, é assim um bocadinho... Isso também nos tira peso, sabem? Não pensar que temos nós que fazer tudo. Não pensarmos que de nós depende tudo também. Sim, que temos que os entreter, que temos que não sei o quê, que sim. As mães metem estas histórias na sua cabeça. E depois o Instagram não ajuda, queridas. Não têm que fazer muitas atividades. Não. O melhor para os miúdos é soltá-los. A sério. Verdade. Porquê que pensam que eu acampo no verão? Por isso. Eles estão no meio do mato. Não há parques de campismo. Não. Ao pé de um rio baixinho, que é para não haver perigo, nós estarmos atentos, não é? Cá sempre com um palmo qualquer um se afoga, ou não. Eles, por isso é que eles não param a natação cedo. Isto é uma questão de sobrevivência também, quando mais. E eles assim estão felizes da vida, sujam a tenda, vira-se a tenda ao contrário, sacode-se e está limpa. Adoro. Estão a ver? Andam o tempo todo de fato de banho, chegam a casa, têm quantas máquinas para fazer? 2. Uma de roupa de noite e não sei o que. Isto são 3 semanas a acampar. E outras com fato de banhos e toalhas. Eu sinto que tenho muito a aprender contigo. Isso é espetacular, a sério. Confiem, funciona mesmo. Funciona. Nós já fazemos férias a acampar, assim, 3 semanas, e as pessoas dizem, eu venho mais cansado das férias. Eu venho um bocado dorida, diga-se, porque nós fazemos acampamento volante, não é? Portanto, nós ficamos 1-2 dias, não montamos campo, não é? Porque isso é proibido na maioria dos sítios, mas, portanto, pernoitas, nós pernoitamos, às vezes deixamos a tenda ou não, dependendo do sítio montada, outras vezes desmontamos a tenda e ficamos só lá o dia, etc. Depois montamos à noite, ou anoitecer, e depois outra vez desmontamos, ou então partimos para o outro lado. E, portanto, venho um bocado moída, mas não venho refrescada, sabem? Porque é tão bom, não, os miúdos andam livres, não há tanto aquele controle, não faças isto, olha o barulho, olha, não sei o quê, porque... E depois também há esta questão, não é? Quer dizer, os miúdos são barulhentos. Portanto, são miúdos. Exatamente, portanto, claro que existe o excesso de decibéis, claro. Naturalmente, claro que existe o saber estar, não é? Mas é importante nós também termos essa noção e não pormos em nós e não te sentirmos também que estão sempre a olhar para nós. Paciência, se estão a olhar, sabes? E há uma coisa muito simples, que é quem está incomodado, porta da rua e serventia da casa. E atenção, os meus miúdos sabem estar, aliás, muitas pessoas, não é, que os veem do Instagram e não sei o quê, e depois quando
convivem, muitas vezes vêm ter comigo, estou bastante bem impressionada, eles são tão educados. Eu, claro, as criancinhas podem ser selvagens, mas educadas. As crianças, quando estão assim livres, não é? Depois têm muito mais, se estão se não estão a querer brincar, se não estão a querer, ou se estão a chateá-los, eles mudam de sítio, não é? Portanto, quando eles estão mais fechados é que é pior, por isso... Sério, libertem as criancinhas. Põe-nos no mato. Não descanse para nós. Como é que tu gostavas que os teus filhos te vissem? Como é que eu gostava que os meus filhos me vissem? Uma mãe que está lá para eles mesmo. Bem ou mal, não é? Ser a pessoa que eles sabem que podem confiar e que podem recorrer. Tenham feito o maior disparate da vida ou tenham feito o maior feito da vida, acho que é isso. Que eles me vejam assim... Como o colo sempre, não é? Ali a segurança que está sempre lá. E claro que não a pessoa que eles vão recorrer e que lhes vai bater na cabeça. Eu odeio aquela questão e claro que muitas vezes já não me sai naturalmente e já não tenho que fazer esforço nenhum, não é? Mas aquela questão do eu sabia que ia dar asneira ou eu avisei, não é? Porque isto é o que nos foi incutido desde pequenos. Portanto, antes tinha que me controlar muito, agora já não. Para não o dizer, agora já não. E eu penso que às vezes nem sequer é preciso ser aquela mãe que acolhe e que depois pensa com eles o que é que podia ter corrido melhor, não é? Às vezes é necessário, mas muitas vezes eles próprios falam eles disso e portanto é aquela mãe que os sabe também escutar, que eu acho que é importantíssimo. Aliás, a Matilde é muito perfeccionista e tem sempre ótimas notas. E quando não tem uma nota melhor, vem toda triste e às vezes a chorar. Eu digo, então, Mati. E ela, tive não sei o quê. E eu, então... E ela é uma criança, lá está, é também saber dar o que eles precisam. Ela é uma criança que precisa que eu pergunte pelos testes, que eu pergunte, não é? Que faça esse acompanhamento muito mais próximo nessas questões. E então a ela eu pergunto, então, e o que é que falhou? Não é? Só assim, tipo, dar-lhes só os insights, não seja eu a dar as respostas. Não é? A não ser que eles me peçam. Porque se nós lhes dermos o espaço, eles vão lá chegar. Eu acho que isso é o mais importante. E era isso que eu gostava, que eles soubessem que também está ali. Acho que isso é essencial. Agora vamos falar um bocadinho mais aqui nos direitos que tu achas que qualquer mãe devia ter bem ciente. Ok. Os mais importantes. Os mais importantes é que vocês são a mãe. Ok? Portanto, eu sou mãe, são as minhas regras. A minha cria, as minhas regras. Lá por eles irem para a escola, para a creche, serem entregues aos avós, ficarem com o tio, com o primo, com o cão. São as vossas regras. Não há. As responsabilidades parentais são vossas. Portanto, está nas vossas mãos e a maneira como vocês querem educar. Claro que eu estou a falar com pessoas que não vão andar a violar os direitos da criança, não é? Portanto, são as vossas regras, ok? E isto para mim é o mais importante. É percebermos que as crianças são nossas e nós temos essa responsabilidade para com elas de as proteger. Não há aquela questão do na escola fazem isto, eu não concordo muito, o que é que eu posso fazer? Queridos, chegam à escola e dizem que os meus filhos não fazem isto. Eu já tive que fazer várias vezes isso, porque não há escolas perfeitas, e portanto já tive que fazer isso. Sim. E não há retaliações, por isso é que também é bom eles às vezes irem assim um bocadinho mais velhos para a escola, porque nós sabemos perfeitamente o que é que se passa, porque eles contam tudo, por isso é que também é importante esta liberdade nas crianças, porque eles sabem perfeitamente e chegam a casa e contam tudo. Portanto, e já tive que fazer, olha, com a minha filha não faz isto. Mas eu faço isto com toda a gente e a psicóloga até acha correto. Eu, ok, a minha filha não gostou, sentiu-se humilhada, portanto com a minha filha não faz. E o que é certo é que não faz, não é? No outro dia, a professora de inglês da Frederica, a Frederica tem dislexia grave e a professora de inglês não percebia que ainda por cima uma língua estrangeira é muito mais difícil. Claro. Eu já tinha pedido várias vezes reunião, às tantas a Frederica comecei a notar na Frederica a ansiedade por causa do inglês. Eu mandei uma professora titular de turma a dizer a Frederica deixa de frequentar o inglês. Toda a gente disse que eu era louca, porque isso não se pode fazer, ela não pode. Não pode, pode. Então, se eu não quero que ela frequente,
Não frequenta. Se há uma razão para ela não frequentar, não frequenta. Claro que a professora marcou logo reunião comigo, não é? Pois é. Em dia de greve e tudo. De repente, às 8 da noite, Já marcou uma reunião para o dia a seguir, não é? Que era greve e tudo. Eu fui à reunião. E claro que a reunião foi ali um bocado estéril, mas acabou comigo a dizer, olha, professora, ou isto muda, e ou faz o que eu lhe disse, que são até as recomendações da terapeuta da fala, ou então a Frederica deixa de continuar a frequentar o inglês. Pronto, claro que as coisas mudaram e correu tudo bem. Mas lá está, não é? É dar. Às vezes é preciso dar um murro na mesa. E as crianças contam connosco para as proteger. Porque elas não sabem. Portanto, isto para mim é o mais importante. E depois, a partir do momento em que nós temos esta noção que nós somos o garante dos direitos deles, percebemos que ao termos que lutar pelos nossos direitos enquanto pais trabalhadores, também é um direito deles. E depois também nos dá um outro empoderamento. Não é? Porque coisas importantes, que é mudou-nos o horário só porque sim, está a acontecer imenso. Ok, acordámos o horário X, Y e Z e agora de repente já nos querem mudar para outro. Existe o horário flexível. Com o horário flexível fica logo o assunto resolvido. Fica aprovado, fica escrito que é assim até aos 12 anos, fica o assunto resolvidíssimo. Tem direito ao tempo parcial. O tempo parcial muitas pessoas nunca recorrem porque pensam que é mesmo metade do tempo. Não, o tempo parcial pode ser menos 1, pode ser menos 2, pode ser menos 3, pode ser menos 4, até menos 4 horas podem fazer o tempo parcial, portanto não é necessário ser, aliás, eu aconselho sempre a fazer pelo menos 5, que é para terem direito ao subsídio do almoço, por exemplo, não é? Mais direitos extremamente importantes. Na amamentação há sempre uma grande confusão. Sim. Não, os trabalhadores já fazem as 2 horas sem problema nenhum, etc. Mas não são os empregadores que escolhem as 2 horas. Se houver um acordo, claro que podem fazer as 2 ao mesmo tempo. Senão é uma de manhã e uma à tarde, não é? O que é que isto acontece ao ser em períodos distintos? São vocês que escolhem a hora. Porque a amamentação depende de um processo biológico entre a dia de mãe e bebê. Portanto, é a mãe e o bebê que sabem quando é que podem. Sim. Outra questão também é que às vezes há muita confusão, que é entre as horas de amamentação e o tirarem leite no local de trabalho. Uma coisa é horas de amamentação, outra coisa é a necessidade fisiológica de tirar o leite. Portanto, tal como vocês têm necessidade fisiológica de ir à casa de banho, também têm necessidade fisiológica de tirar o leite. Não tem nada a ver com as horas de amamentação. Tem as horas de amamentação e se precisarem tirar leite, tiram o leite. São coisas totalmente diferentes. Mais coisas importantes. Vocês têm o direito de acompanhar as crianças às consultas. As crianças não têm que ter pediatra, não têm que ter consultas fora do horário laboral. Aliás, os médicos quase todos trabalham no horário laboral. Portanto, sendo de saúde, vocês têm esse direito a ir à consulta. Está na lei. Têm direito a 4 horas, pelo menos, isto muitas vezes não sabem, ou às vezes até sabem, só que lá está. Também há esta questão, não é? Não querem tirar... Amigos, vocês estão a fazer um favor à sociedade, não é? Sim. No outro dia diziam, então, mais um filho. E eu, claro, alguém tem que pagar a vossa reforma, não é? É verdade, não é? Com o sistema que nós claro que se calaram, não é? Tipo, porque são as tuas 2 filhas que vão pagar a vossa reforma. Não é? Portanto, devias-me estar a agradecer, não é? Portanto, vocês estão a fazer um favor à sociedade. E estão a continuar a espécie, portanto, não, ninguém vos, tipo, eles devem-vos tudo, vocês não devem nada. Ok? Vocês pariram, por amor de Deus. Não é? Tipo, vocês durante 9 meses, durante 40 semanas, que acabam por ser 10 e não 9 meses, é bom de ver, vocês estiveram a formar um ser humano. E depois quem amamenta ainda teve a fabricar leite. Por amor de Deus, quer dizer, quem faz isto faz tudo. Não é? Portanto, amigos, neste caso amigas, cabeça para cima, são as maiores mesmo. Portanto, é com esta postura de cabeça para cima, eu sou a maior e tive-vos um grande a favor, vocês têm que enfrentar as coisas. Por isso, não estão a fazer favor nenhum à sociedade e, portanto, usarem as 4 horas por trimestre que têm para ir à creche, para ir à escola da criança, é mais do que um direito vosso. A questão do poderem ficar em casa com as crianças, têm várias licenças sem vencimento também, quando estão assim mais aflitos e querem, por exemplo, tirar 15 dias, não é sob aprovação. Portanto, é dizerem que vão tirar com 1 mês de antecedência e tiram esse tempo.
Portanto, não precisam do aval do empregador, tal como a licença alargada nunca é preciso do aval do empregador, não é? Tipo, vocês tiram e acabou. Por isso, eu penso que é mesmo importante informarem-se acerca dos direitos. Faço ótimas formações sobre isso. Estou a brincar. Não, faço. E também faço formações individuais. Portanto, mas informarem-se acerca dos direitos. Lerem a lei. Não interessa o artigo X, Y e Z. O ideal é mesmo ler a lei. Ir à fonte. Os guias práticos da segurança social são ótimos, só que não. São escritos pelas mesmas pessoas que vos dão a informação ao telefone e que vos deram a informação A. Pela mesma pessoa que vos no balcão vos dá a informação C. E se forem perguntar a uma terceira pessoa, ainda conseguem ter uma resposta D. Portanto, os guias práticos são ótimos para vocês verem qual é a lei. Está certo? Que se aplica àquele caso e irem ler a lei. Claro que às vezes não é muito fácil, mas também bolas. Nós temos que ter trabalho, não é? Nós andamos a estudar uma carrada de anos e a fazer mestrados e especializações e etc. Que é para alguma coisa, não é? É tal e qual. É o que eu digo aos meus filhos muitas vezes. Agora há adolescente mais, não é? Sei que te estou a traumatizar, querida, mas a mãe tem que dar emprego aos psicólogos do futuro. Portanto, há que escrever leis de uma forma que também dê emprego aos juristas, não é? Senão, vocês também não me querem com 6 filhos ir para o desemprego, pois não? Pronto, muito obrigada. Não, mas para mim o mais importante é mesmo isso, é encherem, é empoderarem-se, perceberem que vocês pariram uma criança, uma vagina, aquilo abriu tudo, ou uma cesariana, foi-vos aberta a barriga em várias camadas, não é? Vocês fabricaram crianças, não é? Aquelas criaturinhas que às vezes vos vão dar desgostos, porque vão, mas não se preocupem também. Também não criar muitas expectativas. O truque também está aí. Não criar muitas expectativas. Sem dúvida. Não criar muitas expectativas, porque a criança vai dizer que gosta mais do gelado do que de vocês, não é? É mais do que óbvio. Em alguma altura da vida vai dizer que vos odeia. É natural. Ainda bem que dizem isso. Têm a segurança de dizer isso porque sabem que vocês os amam até ao infinito. E elas também. Pois também são aquelas coisas queridas que vos dão 500 mil desenhos, vocês já não sabem onde pôr, não é? Mas não os mandem fora. Não façam isso. Eu uma vez mandei e a Frederica descobriu aquela miúda é muito perspicaz, como se pode ver. E eu, não, Ica, foi sem querer, meu amor. Certeza que isso ia no meio dos documentos da mãe, que já não precisava, dos casos práticos, filha. Como eu dou sempre folhas de rascunho, aquilo... Mas às vezes ela já desconfia, não é? Também são 9 anos. Portanto, agora tenho que ter mais cuidado quando me desfaço destas coisas. Não os mandar fazer reciclagem. É um bom ponto, não é? Então vocês fazerem a reciclagem. Pronto, isso é outra coisa, não é? As crianças também com outra idade vão... Lá em casa todos têm tarefas, não é? Portanto, fazem a reciclagem e depois dá nisto, não é? Tiram a louça da máquina, põem a louça na máquina e começar-lhes a dar tarefas desde pequenos, quando eles querem fazer. O Sancho também já levanta a mesa, o Lobo já ajuda a pôr a mesa, não é? Isto porquê? Porque depois chegam à adolescência e mesmo aquelas tarefas que já estavam mais do que incutidas, eles começam a dizer, mas porquê é que eu tenho que fazer isto? Pronto, preparem-se. Os 2 anos são tão bons comparados com a adolescência. Ouve-se muito a fase dos 2 anos. Não, isso é só o começo, queridos. Claro. É sempre a andar. Sempre a abrir. Isso é sempre a abrir. Eu às vezes penso nisso. Acho que é aquela perspectiva de esta fase é tão difícil. A fase difícil é onde nós estamos. Portanto, se temos uma fase difícil... Não, mas eu tenho um com 2 anos e uma com a adolescência. Mas eu acho que também há aqueles dizeres populares muito interessantes, não é? Quando se tem um bebê muito calmo, depois vai-se ter um toddler terrível, não é? E é verdade. Quando se tem uma criança muito calma, depois a adolescência é terrível. Está-se a provar. Mas também já disse à Frederica que é bom que se acalme porque já gastou os cartuchos todos. É que a irmã tem muitos cartuchos para gastar. Ela já gastou todos. Todinhos. Portanto, é bom que chegue à adolescência e a coisa pare. Senão, tadinha, não sei onde é que ela vai. Agora, para terminar aqui o podcast, eu queria te perguntar onde é que tu encontras a tua harmonia entre a mulher, a mãe, a trabalhadora, tudo isto? Isso é muito difícil. Como é que tu geres tudo isto? Isto... eu acho que o ideal, o que eu tive cá para mim, foi um bocadinho assumir o caos.
assumir um bocadinho o desastre e conviver com isso serenamente. Pronto, claro que tento ter os meus momentos, mas com tanta criança, não é? E o pai a trabalhar por turnos muitas vezes não dá. Tipo, esqueçam. Mas quando eu estou mesmo a arrebentar, eu digo, olhem, meus amores, vocês agora vão ficar aqui quietinhos na sala, a brincarem. Vão ser muito amigos uns dos outros, que a mãe precisa mesmo descansar um bocadinho. A mãe precisa de estar meia hora sem ouvir mãe. A mãe precisa de estar meia hora sem ninguém em cima. Pronto. Eles ficam sossegadinhos a brincar aquele tempo. Às vezes funciona, outras vezes não. Mas a maioria das vezes até funciona. Eles percebem que a mãe está mesmo desesperada. Portanto, também é esta questão do conversar um bocadinho com eles. Sim. Mas não tenho muitos momentos até para fazer depilação. Ouçam. Tipo, eu às vezes já abraço os meus pelos. Pronto. Às vezes já gosto com eles e penso, olha, vamos fazer umas trancinhas. Pronto. A sério, porque às vezes é mesmo difícil. A questão, porque o ser mãe, não é? É uma das partes mais importantes. Depois o profissional e depois a parte mulher, não é? Sim. O individual fica para trás. E por isso é que eu também na pandemia engordei assim feita louca. Tipo, engordei imenso. Porque foi um pré-parto já em pandemia, foi uma gravidez em pandemia, um pós-parto em pandemia, a dar aulas por computador, que é horrível dar aulas a profissionais de saúde de direito. Sim. Não é? Sem estar com eles, não os sinto, não sei se estão a captar ou se não. Também já tinha uma no primeiro ano, um no quinto, outro já com 4 e um recém-nascido, não é? Portanto, foi muito caótico e engordei imenso, lá está, porque refugiava-me, não é? Tipo, sim. Fazia a comida saudável para eles, só que a mim só me descia porcarias. Por cima, com um recém-nascido a mamar feito louco, só me descia porcarias. Pronto, aí foi o descalabro total e a mulher ficou completamente esquecida lá atrás. Agora, finalmente, estou a conseguir outra vez ir fazer as coisas. Às vezes as coisas que me dão gozo, também conseguir fazer com eles, não é? Por exemplo, ir pô-los à escola, ir buscá-los, andar de bicicleta, é algo que me dá imenso gozo e me dá imensa energia porque ando ali ao ar livre e, portanto, faço com eles. Portanto, isso também acaba por ir enchendo assim o balão de ar. Mas, pronto, tempos a tempos tento sempre, pelo menos uma vez por semana, por exemplo, ir fazer surf. Sim. Assim, eu sozinha no mar, que é preciso, às vezes vou só apanhar tareia ou só cair das ondas, não é? Surf é pouco disso. O só estar ali, não é? No meio do mar ali, ou ir jantar com amigas e estar sem preocupação das horas. Pronto, ir tentando ter esse equilíbrio, às vezes não é nada fácil de todo, mas é ir tentando. E basicamente, eu penso que é aceitar um bocado o caos e ver. Isto não é romantizar, não é? Isto é sobrevivência, volto a dizer. Sim. É o aceitar o caos e pensar que isto é uma fase pequena da nossa vida. Não é? Apesar de ter vários e com algum tempo, alguma distância entre eles, o que é certo é que, imaginemos que... Eu não vou parar por aqui, não é? Imaginemos mais um, aos 40. Ele aos 10 já está totalmente autónomo. Não é? Eu tenho 50, ainda vou ter mais 50 anos, sim, porque eu vou durar pelo menos até aos 100, já disse às minhas crianças. Ai, mas eu acredito, pela energia eu acredito. Portanto, já lhes disse que vou adorar ter netos e até bisnetos. 3 netos ainda podemos tentar. Mas pronto, não é isso. E o que eu penso é, eu ainda tenho 50 anos pela frente, não é? Sim. E tipo, vão ser a curtir. Portanto, é uma questão de, ok, agora estou a viver esta fase, abraço o caos, pronto, faço a depilação com um na mama e ouvi 500 mãe, pronto, paciência, não é? Tipo, estou no cabeleireiro com um outro a pedir-me isto e o outro a pentear bonecas, epá, é a vida, não é? E é isso que eu penso, é... Daqui a um tempo já tudo passou. E se eu não tiver a aproveitar agora esta fase, se eu não aproveitar esta fase para imprimir em mim e neles a nossa ligação,
aquele fio invisível, não é? Sim. Nunca mais vou ter essa oportunidade. Portanto, prefiro aproveitar agora, não é? Prefiro deixar às vezes a mulher um bocadinho mais de lado. Bem, claro que isto, pronto, é importante falar, não é? Tenho uma vida sexual ultra satisfatória, portanto, essa parte da mulher, com essa parte fica um bocado completa, não é? Portanto, é o bom também disso, não é? Porque estava agora aqui a pensar e se calhar há pessoas que não têm assim uma vida sexual tão satisfatória e portanto depois precisam de outras coisas. Eu mesmo me parecendo um macaco, tenho uma vida com pelos para fazer trancinhas, tenho uma vida sexual ultra satisfatória e isso também depois ajuda a computar este bem-estar enquanto mulher e sentir-me mulher, não é? Mas lá está, é tal coisa, é o aproveitar esse caos, o aproveitar, como devem imaginar, já vamos no 6º filho, portanto, crianças, não é? Não há tempo para ver televisão, não é? Não há tempo para ver televisão. Fazemos coisas bem mais interessantes. Queridas, a cama, toda a gente me pergunta como se tu tens 2 a dormir na tua cama? Há tanta coisa interessante numa casa. Imaginam. Importante deitá-los a horas. Às vezes não dá, não é? Porque depois eles vão tendo aqueles picos de sono, mas é importante eles irem para o quarto deles sossegadinhos, dormirem. Pronto, as madrugadas também são boas. Mas eu penso que é isso, é o aceitar um bocadinho, não é? Abraçar o caos, abraçar a fase e aproveitar. Eu penso que é muito importante, é o aproveitar e pensar que é o agora, não é? É o agora e pronto, e daqui a uns tempos passa mesmo, e passa e toda a gente sabe que passa a correr. E, portanto, se não aproveitarmos agora para criar estes laços, para lhes dar a segurança toda, não vai ser depois dos 10 anos que o vamos fazer. Sim. Bem, Mafalda, eu queria te agradecer por teres vindo aqui ao podcast da MAM. Acho que foi incrível. Tu tens uma energia contagiante. Acho que as mães podem aprender muito contigo. E acho que devem mesmo seguir aqui a Shanti Banana, não é? A página da Shanti Banana. Porque lhes vai dar este empoderamento que faz falta, faz muita falta às mães. Todos os dias eu vejo isso. Portanto, olha, obrigada pelo teu trabalho, obrigada por esta disponibilidade para apoiares as crianças, para apoiares os pais também. E obrigada por teres vindo aqui ao podcast. Obrigada pelo convite, fiquei mesmo muito feliz. Vocês não, quer dizer, não sei se vai dar para ver a imagem, mas isto está lindíssimo. Eu admiro imenso as pessoas que conseguem fazer estas coisas. Porque eu não tenho nada paciência, por isso é que também não preparo grandes atividades, não é? Põe-lhes os materiais, eles que façam. Mas obrigadíssima por este podcast. Acho que vai ajudar imensas mães com todos os temas que vais trazer. E o teu trabalho, não é? Ajudar aqui a organizar um bocadinho o dia-a-dia. Eu não era muito boa para isso. É tal qual como as baby organizers, os bodies todos ali dobradinhos, escritos. Aquilo passa da máquina para o estendal, do estendal para a gaveta, e depois como as crianças a partir de 1 ano ajudam a arrumar, não é? Sim. Eu já não entro em guerras, vai tudo, uma caixa com bodies, pronto, fica lá tudo assim, sossegadinho. E assim me despeço deste episódio do podcast da MAM, muito interessante. Sigam a página da Shanti Banana, acho que podem aprender muito com ela. Portanto, até para a semana, não, é 15 dias. Até daqui a 15 dias. Espero que tenham gostado deste episódio. E um beijinho a todas. E cuidem-se. Cuidem de vocês e aprendam aqui um bocadinho com a Mafalda esta força da natureza a reclamarem os vossos direitos e os direitos dos vossos filhos.